Boa noite, estudantes do EJA. Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Vamos dar início a mais uma aula de matemática, um assunto bem fácil. Nós vamos falar sobre semelhanças de figuras planas, né? Quando as figuras são consideradas semelhantes, porque às vezes as figuras podem se parecer, mas não serem semelhantes geometricamente falando. Então, nós vamos analisar aqui algumas situações e algumas aplicações desses casos. Então, o primeiro conceito: duas figuras são semelhantes se elas são geometricamente iguais. Elas podem até uma ser maior, uma ampliação, ou menor do que a outra, uma redução. Porém, elas têm que ter as mesmas dimensões e a mesma razão de proporção, nesse caso aí, né? Ou se uma delas é uma ampliação da outra. Então, aí tem dois exemplos, ó. Vocês veem aí dois compassos, certo? Um aparenta ser, né? São semelhantes porque um aparenta ser a ampliação do outro. E dois lápis que não são considerados semelhantes porque eles não têm as mesmas características geométricas. Pronto, noção de forma. Vamos começar a ver situações de semelhança através da forma da figura. Então, observando aí, ó, vocês têm aí, deixa eu pegar aqui o lapisinho, para ficar melhor da gente, o pincel, isso. Ó, nós temos aqui a figura A, certo? Então, dessas quatro figuras, 1, 2, 3, 4. Observem bem, se precisar, pausa o vídeo um pouquinho. E me diga aí, qual das figuras, dessas quatro figuras em volta da figura A, tem a mesma forma dessa figura? Analisem aí. No próximo slide a gente vai ver qual delas é semelhante. Se precisar, pausa o vídeo. Então, vocês devem ter reparado que apenas a figura 1, certo? Tem a mesma forma. As outras, apesar de parecerem, elas têm dimensões, elas são geometricamente diferentes em questão de ângulo, em questão de dimensão, em questão de forma. Então, isso só acontece porque a figura 1 ela é uma redução da figura A. Ou a figura A é uma ampliação da figura 1, né? Depende de qual figura a gente toma como base. Como a gente tomou como base a figura central, eu vou voltar no outro slide que ele está maior. Pronto, como a gente tomou essa figura A de referência, então essa figura 1, que é a semelhante a ela é uma redução de A, certo? Vamos para outros conceitos. Então, ainda sobre semelhança de figuras. Duas figuras têm a mesma forma se uma delas é uma ampliação ou a redução da outra, ou se elas forem geometricamente iguais, porque duas figuras do mesmo tamanho, mesma dimensão, mesmo ângulo, elas também vão ser semelhantes e ainda geometricamente iguais. Então, ó, veja aí alguns exemplos. No primeiro quadrado verde, né, nesse primeiro quadrado aí, nós vemos aí que nós temos um quadrado amarelo de lado 2 e um quadrado verde de lado 4. Então, o quadrado B, que é o quadrado verde, ele é uma ampliação do quadrado A amarelo, porque ele tem quase, ou melhor, ele tem a mesma razão de proporção do quadrado B. No caso do retângulo da próxima imagem, ó, dessa próxima imagem, o retângulo verde e o retângulo azul. O retângulo verde, ele tem altura 4 e comprimento 12. E o azul tem altura 2 e comprimento 6. Então, vocês podem perceber que, tirando as medidas dos lados aí, 12, 6, 4 e 2, eles são múltiplos um do outro. Então, eles têm razões iguais. Logo, eles são semelhantes. E nós dizemos que o retângulo A, nesse caso aqui, o retângulo A é uma ampliação do retângulo B, que é o retângulo azul. E o mesmo caso lá daquelas figurinhas que a gente viu no slide anterior. Então, nós temos aí também, ó, conclusão. Duas figuras são semelhantes se tiverem a mesma forma. As três figuras são semelhantes, que vocês veem aí da girafa. Porém, F1 e F3, ó, F1, deixa eu pegar de novo o pincel. F1 e F3, elas são geometricamente iguais. Elas têm o mesmo tamanho, têm a mesma proporção. No caso de F2, ele vai ser uma ampliação dessas duas figuras aqui. Uma ampliação, ela é maior, porém, ela é semelhante a essas outras. Então, a gente representa dessa forma aqui, ó. F1, um tiozinho, aquele famoso chapeuzinho que a gente coloca, né? Um tiozinho. F1 é semelhante com F2 e é semelhante com F3. O tio é que representa aí o símbolo de semelhança. Então, duas figuras que são semelhantes ou são geometricamente iguais
ou elas são ampliação e redução uma da outra. Então, tem 3 situações aí, ó. No primeiro quadro, nós temos aqui geometricamente iguais, elas têm o mesmo tamanho, mesma proporção, mesma razão, elas são iguais. No caso aqui do lápis na malha quadriculada, a malha quadriculada, ela facilita muito o trabalho de ampliação e redução de figuras. Então, nós temos aí 3 lápis, eles são, cada um, no caso, o lápis A é uma redução do lápis B, que é uma redução do lápis C. Então, nós vemos aí, ó, eles têm a mesma semelhança de forma, porém, um é ou ampliação ou redução do outro. E no último aqui a gente vê que começa uma figura como base, uma figura grande, e vai reduzindo. Então, ela é a redução da anterior, certo? Vamos para o próximo slide. Pronto, então, casos em que a gente vê aí ampliação e redução, quando a gente fala em figuras semelhantes, né? Uma maquete. Então, geralmente, na construção civil, quando a gente vai fazer um projeto de arquitetura, o arquiteto ele faz uma maquete do prédio que vai ser construído, uma redução da ideia que vai se ter de como vai se ver o prédio em tamanho real. É uma figura semelhante ao que vai ser feito, porém uma redução. E o microscópio, ele é o aparelho que serve aí para ampliar, né, coisas muito pequenas, como o vírus, é muito usada na ciência para observar os vírus, as bactérias, ver o tamanho e ver a forma. Então, ele serve como equipamento de ampliação, certo? Pronto. Por hoje é só. Na próxima aula a gente vai dar continuidade a esse assunto. Depois aqui da aula já vai ter uma atividade para você lá no Google Sala de Aula e no grupo do WhatsApp. E eu aguardo a devolutiva de todos. Boa noite.